tema que eu também estou ansiosa para escutar, que é a Fernanda, que é jornalista, assessora de imprensa de comunicação, e a Isabel, que é consultora de moda, e falar sobre a imagem nas redes, que é uma coisa que a gente já, de certa forma, quem tem blog já está acostumado a ter a sua imagem nas redes, né? Mas a gente também teve que aprender com as lives, com as novas plataformas e com a reação do público, e elas vão comentar um pouco sobre isso, mas vão um pouquinho mais além, por isso que a gente achou tão interessante trazer elas aqui hoje. Primeiramente, eu quero parabenizar Mari, Andréia, Ana, pelos 5 anos do Mari pelo Mundo. Eu fico muito feliz, assim, porque fizemos o trabalho há um certo tempo e isso continuou. Então, há 2 anos estamos juntas, né? E isso é muito legal. E parabéns também, Guilherme, por essa parceria. A Isa, né, que vamos complementar aqui, minha companheira, para falar sobre imagem. É interessante. Carla Caldas, mas vamos lá. Sobre imagem. Falar de imagem é muito complexo, assim, de redes sociais, porque envolve muita coisa, desde o cenário, equipamento, informação, fica, né? É curioso isso. Eu, como trabalho com comunicação há muito tempo, eu tenho muito cuidado, assim, todo ponto de contato, eu vejo uma câmera ligada, um microfone, eu fico atenta. E também com as pessoas, porque a gente acaba transmitindo para o outro algo que ouvimos ou que vimos. E temos muitos cenários, até cenários perigosos, com fake news e tudo, então temos que ter bastante cuidado. E durante a pandemia tivemos muitos desafios, aprendemos a produzir muito mais conteúdo, um podcast que já vinha, né, em ascensão, aumentou muito mais, porque as pessoas, algumas, nem todo mundo fica à vontade de fazer vídeo, falar com os outros, estar disponível, e às vezes prefere a linguagem do rádio, mas fez uma diferença, assim, muito grande. Parabéns também pelo blog, né, pelo podcast e tudo, a forma que vocês conduzem. Eu vi nascer e fico muito feliz com o crescimento, com a evolução. E voltando, então, à questão dos pontos, né? O que eu percebi, Dante? Aqui mesmo, eu escolhi um fundo. O fundo, estou até com um momento, eu sempre critico, eu falo assim, gente, aquela luz ali, parece que a pessoa está com um santo, uma coisa, então até bom. Às vezes eu digo, gente, vamos errar para acertar? Então, assim, tem que sempre ter um cuidado com a iluminação, com o cenário, com algo que você pode controlar, porque vai irritar quem está assistindo. Às vezes um brinco, até coloquei um brinco longo, mas ele não está afetando aqui minha apresentação diretamente, porque vocês estão observando o que eu estou falando. E isso que é a diferença. A gente tem que ter muito cuidado como a gente se apresenta para o conteúdo que a gente vai falar. Por exemplo, o microfone estava aqui, ó, assim, todo mundo ia citar. Gente, eu vou errar muito para explicar o que se faz e o que não se faz. Então, olhar o cenário, como você está vestido, o que você vai transmitir. Então, essa parte inicial da imagem, né? A Ana falou da produção de conteúdo, que aumentou muito mais, está nos lugares, ela já pega o celular, ela desenrola muito bem as stories, é uma delícia acompanhar, assim, que ela mostra curiosidade, bastidores, é muito gostoso, e vocês transmitem isso no blog com uma naturalidade, mas nem todo mundo tem essa naturalidade. Se você não tem, grava, salva, e depois você vai soltando aos poucos, não precisa ser tão de imediato. Isso é interessante. Os cuidados, que é uma coisa que eu pego muito no pé, desde a parte da roupa, a questão também do que você fala, com quem você fala, tem que prestar atenção no seu público. Aqui temos o público, eu tenho amigos que estão aqui ouvindo, então meu público está conhecendo o público da Mari, do Guilherme, que é um público internacional, as pessoas estão em Portugal, quem vai assistir depois por indicação da gente, o público da Isa, os amigos da Isa,
da Carla. Então, tem públicos de cada uma dessas pessoas. Então, se eu falo algo ofensivo de alguém para alguém, quem for meu amigo pode fazer, nossa, Fernanda, não pegou bem, pode vir falar comigo. Mas alguém pode copiar aquilo que eu estou falando nesse momento e tirar desse contexto aqui, dessa reunião, e até mesmo porque não se deve falar nada ofensivo publicamente, mas enfim, e levar para outras pessoas. E isso pode gerar processos, é algo que as pessoas têm que observar, porque a imagem de positiva vira totalmente negativo. Já teve live durante a pandemia que percebemos que um grande influenciador falou demais, e aí algo que as celebridades temem, e acontece muito, a cultura do cancelamento. O que é cancelamento? Nas redes sociais, aquela pessoa que é um sucesso vira chacota, vira uma pessoa de raiva e etc. Então, a gente olha essa questão. Então, é uma imagem que não é uma imagem do visual, é a imagem da fala. Então, você tem que ter muito cuidado com quem você está falando. Você pode estar com um cenário lindo, pode estar num ambiente paradisíaco, como a Ana está, mas se de repente você transmite algo que seja problemático, vai falar mal de alguém, tudo, aquilo ali pode acabar com a sua imagem. E aí depois é um grande trabalho. Isso falando, ter cuidado com o que você fala. Eu ia colocar aqui, mas depois eu disse, não, deixa quieto, celebridades, vou dar uma folga para eles, mas tudo vira meme. Então, se você, às vezes, faz alguma brincadeira, alguma coisa, se tiver alguém que não está dentro do contexto, pegar aquele material, pode levar adiante e virar um meme. Recentemente, aqui no Brasil, a gente teve uma mulher que chegava de manhã numa favela do Rio de Janeiro, tomando uma cerveja, a amiga filmou, alguém publicou, passou para o outro, de repente viralizou e virou a Daisy do Tombo. Aí as pessoas fizeram analogia ao ano de 2020 e tudo, estou aqui que nem a Daisy do Tombo, e ela virou uma celebridade de uma hora para outra. Não sabemos também se são aquele momento de 5 minutos de fama, mas é curioso isso. Tem que, às vezes é positivo, mas muitas vezes dá ruim. Deixa eu pensar mais uma coisa, dos alertas aqui que eu anotei. Nossa, não tem muita coisa. Que imagem envolve muita coisa. Eu queria que a Isa falasse da parte da essência, porque quando eu falei do visual e tudo, ela tem um ponto que me tocou bastante, que a gente não precisa se adaptar ao que os outros querem. Temos que ser autênticos. E é algo que eu defendo muito nas produções de conteúdos. Eu digo assim, olha, gente, evita utilizar roupa listrada, evita não estar... Usar uma roupa que não seja agressivo com o público daquele espaço que foi convidado. Por exemplo, um programa evangélico, uma pessoa vai com um decote muito grande, uma roupa muito apertada. Aquele público ali não vai gostar muito daquele visual. Da mesma forma que público infantil, você vai com algo que não... muito formalizado, tudo que vai, de certa forma, afastar aquelas pessoas. Então, isso não é interessante. Eu vi agora que a Isa está entrando de novo, então eu vou deixar mais para frente para ela falar sobre essa questão da essência e tudo, do visual, que faz diferença. As pessoas percebem muito. Melhor Oi, meninas, disso, tudo bem? Boa tarde, vocês todas. Primeiro, eu queria agradecer também o convite. Então, como eu estava falando, eu sou Isabel, né, Lameira de Santa Catarina, sou consultora de moda, empreendedora, criei o Paraíso das Damas. Na verdade, o meu tema, ele é mais voltado para o interior, né, mais para autoestima. Os meus tópicos é como empreender com elegância e estilo. Então, eu sempre acredito muito nessa parte interior, de como que a gente pode se sentir, e eu sempre penso que a elegância de empreender com estilo é como lidar com os obstáculos de empreender, que a gente sabe que todo empreendedor ele tem muito obstáculo no caminho, ele tem que ser muito persistente
e resiliência, lidar com os obstáculos das pessoas que vão passar pelo seu caminho. Então, empreender estilo e elegância é a forma como lida com isso. É a forma como a gente lida com os obstáculos. E o estilo é a identidade, né? Cada um tem a sua, assim. Gente, ficou complicado para a Isabel, né? A Isabel Lameira, e ela ia falar essa parte realmente do empreendedorismo, mas ia falar, não, pode ser que ela volte daqui a pouco. Então, eu vou voltar para a parte de imagem geral. É curioso, porque a primeira coisa, aqui mesmo, né? Quando nos conhecemos, primeira situação, quando eu conheci a Mari, as meninas, eu fui logo olhar o blog. Fui logo visitar o blog delas, fui ver o material, fui ver como é que elas estavam nas redes sociais, como é que ainda não existia o podcast. E aí passei algumas dicas, ficou aquelas impressões. E, na verdade, todo mundo é assim. E durante esse período agora, nos últimos meses, isso se intensificou bastante, porque a primeira coisa que a gente conhece qualquer pessoa assim no WhatsApp, e qualquer situação a gente vai olhar o perfil dela. Como é que ela é, como é que ela é. É curioso que a Mari falou a questão do pessoal e do profissional. Às vezes se mistura, sim, mas eu particularmente eu tenho um perfil privado lá para os meus amigos e tudo, e tenho o meu profissional. E é uma situação que eu coloquei na minha vida, mas há pouco eu estava até escutando um podcast, olha, aprendo com podcast também, de artistas, e que os administradores do artista têm muito cuidado. Não é porque determinado artista é muito festivo que eu vou só postar foto dele na festa. Eu tenho que colocar o conteúdo dele. Ele é bonito. Voltei. Aí tem aquele termo que as pessoas gostam muito, chamado biscoito. Que a pessoa bota uma foto que não tem significado, não tem relevância nenhuma, não desenvolve essência nenhuma. Uma situação é uma mulher bonita postar foto do corpo dela, e ela fala assim, eu emagreci, eu estou me sentindo bem, uma foto de autoestima que levante as pessoas, tá tudo bem. Mas depois ela postar uma foto dela que ela só se achou bonita, sem uma relevância, as pessoas colocam esse termo biscoito, né? A fulana ali está biscoitando, e será que aquilo ali atinge o público dele? Vai ter vai atrair realmente? Mas às vezes funciona para um público, para uma pessoa, porque de repente dá um engajamento inesperado. E aí eu coloquei essa questão. Aí eu fiz um adendo aqui com relação à questão do quando a gente se conhece, a primeira coisa, a gente vai olhar as redes. Da mesma forma que quando nos conhecemos pessoalmente, a gente olha a roupa, a forma que a pessoa está vestida, como é que a pessoa trata os outros, se está no restaurante, se é grosseira, se é delicada, como é que é. Então, a gente observa. É a mesma coisa hoje em dia, a nossa vitrine para ver o outro, hoje em dia, são as redes sociais. Então, tudo bem que muitas pessoas mostram o que querem pelas redes sociais. Vou falar bem rápido, porque tá caindo um temporal aqui, eu falei, né? Então, eu estava falando da essência, que um dos tópicos é o segredo e a essência de empreender com estilo. É nesse sentido, a elegância não é só na roupa, é na forma como lida, né, com os obstáculos, com os clientes, porque a vida de empreendedor a gente sabe que não é fácil, e ao mesmo tempo é a nossa imagem, o que a gente vai representar e o que a gente vai passar para aquele cliente ou para aquele nosso negócio que a gente está fechando uma parceria. Então, eu sempre digo que a gente tem que cuidar da nossa autoestima, para ter uma autoimagem, para poder refletir na imagem que a gente quer passar, porque a imagem pessoal, ela é uma conexão das duas coisas, da essência com a aparência. Então, também, o outro tópico que eu tinha colocado, que era o autoconhecimento, mais autoestima, mais autoconfiança, que se igualava à autoimagem. Então, o que seria autoestima? É como que eu me sinto em relação a mim mesma, das coisas que eu faço, e a autoconfiança, até quando assim, eu confio no que eu faço, no meu trabalho, se eu realmente confio, se eu tenho meu potencial, e eu acredito nisso, e a minha autoaceitação das coisas que eu acredito na minha vida. Então, se eu tenho um trabalho e eu não acredito naquilo que eu faço, eu não vou conseguir passar uma imagem de verdade, né, de credibilidade para o meu negócio. Então, a autoconfiança, ela tem que estar com esses 3 pilares, eu sempre digo que são os 3 pilares, né?
É o autoconhecimento, a autoestima e a autoconfiança. Eles têm que estar em harmonia para que a gente tenha uma autoimagem, o que eu me sinto por dentro, e aí sim eu vou conseguir estudar mais o meu perfil de autoimagem exterior, né? O que fica bom para mim, os meus pontos fortes, como que eu vou realçar os meus pontos fracos, o que eu vou esconder, o que eu vou usar para realmente, isso aqui eu sei que me deixa melhor, isso não, a cor e tal, mas primeiro eu tenho que cuidar da minha autoimagem, do meu interior. Então isso para mim eu foco muito isso no meu trabalho, eu acredito muito que reflita no nosso negócio. E também a outra que é a essência que está acima da aparência, o que eu sou, né? Como todas vocês aí estavam falando do trabalho, do que vocês de ver que vocês fazem com amor e acreditam no que fazem, a gente vê que realmente é uma coisa assim forte, porque é a essência de cada um de vocês. Vocês realmente fazem aquilo que acreditam e que gostam. Então a essência é o que a gente é por dentro, como que a gente vai refletir isso para a nossa aparência. E quando isso estiver bem conectado, alinhado, em harmonia, aí sim a gente vai conseguir passar para a nossa imagem pessoal. Então, eu acredito muito nisso. Eu acho que tem total tudo a ver, assim, com o momento que a gente está passando hoje também, o autoconhecimento é muito importante para que a gente saiba, né, o que a gente vai estar usando. Então, a imagem pessoal, ela está muito relacionada a isso. Não adianta eu saber como me posicionar, tudo isso, claro, é importante, mas usar uma roupa legal, se eu não acredito, se eu não me sinto, né, capaz daquilo, se eu não sei dos meus defeitos, do que eu posso fazer, então é muito nesse sentido. O meu trabalho ele tem muito essa parte de uma moda e um estilo, onde o resgate de estilo mais interiorizado, né, do que a gente é por dentro, e conseguir transparecer isso para fora. Então é mais nesse sentido. E até tem um livro que eu quero indicar, que eu sempre coloco muito assim no meu trabalho, não sei se dá para ver, que é A Arte da Simplicidade, de uma escritora francesa, Dominique Leroux, e ela fala dessa parte também, de como que a gente é por dentro, como que a gente pode alinhar o nosso estilo pessoal, a nossa essência, a parte minimalista, né, de como menos é mais, como que eu posso usar isso. Então, fica a dica nesse sentido. Primeiro, se cuidar, assim, tem essa parte da saúde emocional, né, que hoje em dia a gente sabe que está bem complicado, e a gente conseguir equilibrar isso e depois conseguir alinhar no nosso estilo pessoal, que com certeza as duas coisas juntas vão dar certo e vai fazer um negócio, o empreendedor, né, ser um empreendedor de sucesso. Só assim mesmo, para ter essas duas, uma conectada com a outra, onde a essência sempre vai estar acima da aparência. O que eu tenho para falar de imagem pessoal, claro que aí depois vem o que a pessoa pode colocar, como a Fernanda falou, um brinco, daí tu vai fazer uma live, tu tem um microfone, às vezes é alguma coisa que te atrapalha, tu já vai errando e aprendendo. O local, a cor que mais influencia no teu tom de pele, a pele, então tudo isso são a parte do exterior. Mas aí, se conhecendo e vendo o que realmente fica legal, aí só vai se adaptando e vai conseguindo colocar isso em prática. Oi? Oi, Isabel. Eu acho que o que você falou complementa muito com aquilo que do meu processo, porque antes, igual a questão que a Fernanda me perguntou, a questão de produtividade, eu não me sentia suficiente para o trabalho, eu não achava que meu trabalho agregava valor, então e até minha terapeuta falou, você está muito preocupada com a essência, talvez equilibrar isso de aparência, como você se apresenta, e foi um salto muito grande para mim, porque né, deu me autovalorizar, deu falar, nossa, o que eu estou fazendo é relevante. Sim, inclusive isso é uma prova aqui disso, hoje, né? falando sobre isso. Essa autoconfiança é muito. Eu sempre sei, eu sou professora de um curso de extensão também de moda da Unisul, aqui da Universidade, sou de Santa Catarina, e aí eu sempre falo assim dessa parte, como que a gente pode. Autoconfiança. Tá, mas como que eu vou saber, como é que eu vou exercitar isso? Primeiro a gente tem que acreditar no que a gente faz. Mas para acreditar como? Não, eu sei de cada um de vocês sabe dos obstáculos que passaram para chegar até aí. Cada um de vocês, só vocês sabem o que sentiram na pele essa emoção, como já dizia alguém, né? Então, se a gente sente aquilo ali, o que a gente passou, a gente já tem, eu me conheço, eu sei que eu posso isso aqui um pouquinho mais, porque eu passei por isso, ninguém passou por mim. Então, a autoconfiança é acreditar também nas coisas que a pessoa passou e saber que ela tem um potencial para aquilo ali. Claro que tem os obstáculos, os desafios, mas isso aí
empreendedor sabe que é assim mesmo, sempre vai ter. A forma como, às vezes, desviar a rota, fazer diferente, é que vai fazer a diferença em tudo. Mas isso também não é só em moda, a imagem pessoal, acredito que seja na vida, né? Na nossa vida, para tudo, para o trabalho, para qualquer coisa. Se a gente não tiver isso forte dentro da gente, a gente não anda, porque ainda mais agora, né? Nesse momento que a gente está vivendo atual, com tudo isso que a gente está passando, acredito que seja para fortalecer ainda mais tudo isso, para a gente refletir, como disse o Guilherme, e é necessário para esse processo de transição, para que 2021 seja bem melhor, né? Que a gente consiga aí aprender, pelo menos um pouquinho, com tudo isso que a gente passou, para poder seguir a travessia, como também disse a Carla. Então, acho que interligar tudo isso de uma forma bem assim, na verdade, é um fortalecimento emocional, porque o ser humano é o que ele sente, e isso reflete em tudo que a gente faz, tanto na imagem pessoal. Então, eu acredito muito nisso, e eu acho que isso tem muito a ver e faz muita diferença para quem consegue, porque também é um exercício, não é fácil, as pessoas têm que querer, também têm que buscar e achar caminhos, é um exercício, né, diário. Então é isso. Mas é bem isso mesmo, Ana Paula, bem como tu falou. Meninas, deu para escutar? Fernanda, porque aqui tá um só uma temporal. perguntinha rápida. Uhum. Segura aí, já estamos acabando. Raios O que, e que trovões, vocês não é à toa que eu acham nasci da em Santa quantidade de Bárbara. filtro que o pessoal está usando nas redes sociais? Filtro? Vocês acham que é necessário realmente? Eu acho que é necessário até um certo ponto que não vire uma coisa assim muito que a pessoa fique escrava daquilo. Até tem aquele filme bem famoso que fala disso, né? Alguma coisa das redes que está passando sobre isso, fala dessa forma dos filtros. Acho que é o dilema das redes. Ele fala sobre isso também, até de uma blogueira do Japão, que ela tinha um blog bem famoso, não sei se vocês viram esse filme, e que ela, de tanto, as pessoas pensavam que ela tinha 17, 20 anos, ela tinha 60 anos, para descobrir. Então, assim, depende, eu acho que a pessoa não pode ser muito escrava como tudo, eu acho que depende muito, acho que tem que usar, mas até um determinado ponto, assim. A pessoa também tem que saber aonde realmente o virtual não vai interferir tanto na vida pessoal, né? Eu penso dessa forma. Ah, eu sei. É o seguinte, essa questão do filtro, parece que é filtro, então as pessoas sabem que não é realmente aquela pessoa. Mas, lógico, isso tem que ser utilizado de uma forma muito cuidadosa. Principalmente quando as pessoas falam com um público mais adolescente, um público mais jovem, que pode ser influenciado, e aí tem que ter a questão de responsabilidade. Mas, em termos de comunicação, é uma forma até de engajamento, que muitas pessoas utilizam. Eu conheço pessoas que desenvolveram filtros próprios para seguidores e tá. Uhum. Não eu acho também que é válido até quando não. Uhum. E a gente vai continuar essa conversa enquanto as pessoas quiserem participar, porque a gente está sempre online e essa troca de conhecimento, ela continua em todas as nossas redes, né? E eu queria agradecer a participação de todos os colegas que estão aqui presentes e de todo mundo que está assistindo. E eu também queria dizer que a ideia não era dar fórmulas de como fazer um podcast, ou de como se apresentar nas redes, mas realmente levantar ideias, levantar questões, coisas para se pensar, para cada um encontrar o que tem a ver com você e o que pode dar certo para você e para o seu negócio. São muitos negócios que eram físicos, que agora quebraram, aí vão ter que passar para o digital, e aí tem todas essas questões de imagem, se vale a pena, como fazer, e isso tudo uma coisa que é bem legal para todo mundo, é que não precisa começar do zero, tem muito material na internet, você pode mandar as perguntas para a gente também, a gente indica outros profissionais que também te ajudam a criar um comércio eletrônico, a criar uma imagem nas redes, a criar um podcast, se você não sabe fazer, não sabe mexer na tecnologia, mas tem conteúdo para falar. Então, isso tudo você pode fazer muito bem feito, ou talvez até melhor, com muita ajuda de profissionais que estão disponíveis no mercado, né? Então, essa era a ideia de começar a pensar, colocar a sementinha na cabeça e começar a pensar em novas ideias para 2021.
E eu acho que tudo que a gente falou aqui se completa, né? Tem uma coisa tem a ver com outra, embora os temas são diferentes, e os países e as cidades e os locais são diferentes, os propósitos e o que a gente faz também, o trabalho da gente é diferente, mas de certa forma se complementa. Então, eu queria agradecer a Ana Paula, Guilherme, a Andréia, a Carla, a Isabela, a Fernanda e todo mundo que participou aqui com a gente, acompanhou, assistiu, postou nas redes sociais, mandou os comentários. E muito obrigada. Então, vamos ter aí um sorteio, gente. E então, esse sorteio é um sorteio dos 5 anos do blog Mari pelo Mundo, né? São 2 presentes, eu diria, eu vou falar do meu aqui de Portugal, né? E é um sorteio internacional. Quem estiver nos ouvindo em qualquer parte do mundo, tá? Pode participar. Basta entrar no link, eu acho que está na bio, né, do Instagram maripelomundo.blog, e também vai estar em todas as redes sociais nossas a partir de hoje. E até o dia 26, né? É um presente com todo carinho aqui de Portugal. Entre esse kit que a gente vai mandar, eu vou mostrar aqui. O Guilherme tá só nas delícias. Olha, um bacalhau eu vi essa sardinha aí. Esse é bacalhau, cara. Não é aquela sardinha que você tava na live. E aquela da live é maravilhosa. Então, olha só, também vai ter um porta-moedas exclusivo de cortiça. Olha que lindo. Que tem os azulejos portugueses, né? Entre outras coisas. Então, é uma pequena lembrança agora de fim de ano, eu diria, né? E vocês têm até o dia 26 para se inscrever, basta ir lá, né? Nesse link do Simpla Link, né? Que está em todas as redes sociais nossas, para vocês poderem participar desse sorteio, que é uma pequena lembrança, né? Aqui de Portugal. E a gente para também os vai seguidores do sortear Mari uma pelo Mundo. lembrança singela, mas de coração, que tem a ver com viagem, para quem quiser se organizar aí para as próximas viagens. Então, se inscreve lá, como o Guilherme falou, e a gente manda também o link do vídeo que vai ficar gravado, e também participa, e a gente vai fazer uma live para sortear, né, Guilherme, no dia 26. Isso mesmo. Não perdeu o hábito. Dia 26, hein? Então tem até o dia 26 para se inscrever, gente. Aproveitem aí, vai ser bem legal, né? Vocês receberem um pedacinho de Portugal aí na casa de vocês e também essa lembrança aí do Mari pelo Mundo. Fernanda, Isa e Carla. Bom, eu gostaria também, aproveitando, agradecer. Gostei muito desse encontro que a gente fez, desse evento, né? Para falar de temas tão importantes que vão ser muito presentes na vida de todos nós no ano que vem. Eu agradeço por participar e acho que essas iniciativas cada vez mais têm que ter essas conversas, esse bate-papo, porque traz muita informação importante para todos nós. Eu também queria agradecer, que a Fernanda até falou que a gente, às vezes, parece que é de um mesmo blog, eu tenho o Longe e Perto, e a gente, na verdade, percebe muito isso, né? Que a parceria e estar junto é uma nova necessidade nesse cenário, cada vez mais, né? Então, eu agradeço, a gente passa esses tempinho aqui conversando e trocando ideia, e como a Mari falou, acho que a ideia não era trazer verdades absolutas, né, mas compartilhar experiências e, enfim, fazer as pessoas pensarem um pouco. E aí depois a gente faz uma outra live, né, para fazer o sorteio, para continuar. O ano que vem a gente ver como é que de fato as coisas estão acontecendo, né, o ano que vem. Porque só quem viver verá, né? Eu queria só fazer um parêntese, Carla, que você falou essa questão do podcast, que foi desenvolvendo o podcast durante a pandemia, e quão rico é esse material daqui a 10, 15 anos, olhar para trás e falar, nossa, olha o que a gente passou. E é uma coisa para a história também, muito legal isso. Eu acho que sim, porque a gente foi compartilhar, tem vários, né? Nem lembro quantos a gente gravou, e a gente foi falando do que estava acontecendo, né, em cada fase da pandemia. Eu lembro que teve até um episódio que a gente fez, que a gente tinha escutado uma pessoa
que estava na Itália, eu acho, falando das fases da pandemia, como a gente entrou depois deles, né? A gente falou, nossa, que interessante, a gente está reproduzindo mais ou menos as mesmas fases, né? E realmente foi muito, esse período tem sido muito marcante, as pessoas vivendo emoções muito similares, né? A gente não imaginou que ia ficar tanto tempo, e aí todo mundo tem os seus momentos de angústia, uns mais felizes, outros menos. A vida não parou, então a gente teve outros problemas além da pandemia. Quem me acompanha sabe que eu tive um problema muito maior do que a pandemia em si. E, enfim, eu acho que a gente tem que terminar o ano olhando e falando, foi difícil, está sendo, mas eu acho que tem coisas positivas, né? E eu acho que a gente queria se trazer para cá, né? De dizer que, apesar de... Olha só temos coisas um exemplo também que aconteceu durante a pandemia. Aqui saiu o selo Clean and Safe, e o blog Mari pelo Mundo foi um dos primeiros mídias brasileiras que publicou esse selo português. Foi super rápido. Exatamente. Lá tem o arroba de todo mundo, arroba maripelomundo.blog, arroba tupantours, arroba mop3, _com, e a Isa no Facebook, o Portal das Damas, e Mari pelo Paraíso Mundo, das Damas. Paraíso das Damas, e a Carla no arroba longe perto. Então, quem quiser continuar a conversa, é só entrar nas redes e a gente está sempre disponível. E agradeço novamente, vamos encerrar essa live. Obrigada para todo mundo que participou. Tchau, obrigada.